Gundogan anunciado no Barcelona e obviamente que o Manchester City, o novo dono do futebol europeu, já se movimentou e apresentou o substituto, o Mateo Kovacic, de 30 anos, que inclusive vai usar a própria camisa 8 que pertencia ao Gundogan. Mas não é só o Manchester City que está se movimentando nessa janela de transferências do verão europeu. E é exatamente por isso que agora eu vou te falar todas as transferências que já foram confirmadas e todos os rumores que estão rolando entre os grandes times da Inglaterra, os ditos Big Six. A mais quente envolve o Tottenham, Bayern de Munique e Harry Kane, que é um desejo antigo já do técnico Thomas Tuchel desde os tempos de Chelsea. Agora ele está comandando o Bayern de Munique e mais uma vez tentando essa contratação. Segundo o The Athletic, já chegou uma primeira proposta para o Tottenham de 360 milhões de reais mais bônus e ela foi prontamente recusada. Isso porque o Tottenham não pretende negociar o Harry Kane com nenhum time da Premier League e se qualquer outro time da Europa quiser tirar o Kane de lá, vai ter que pagar no mínimo 500 milhões de reais. E o Leicester, hein, que caiu para a segunda divisão e agora está tendo que se livrar de todos os seus jogadores. Seus bons jogadores estão todos indo embora e o mais recente agora que deve sair é o James Maddison, que já está fechado com o Tottenham, tudo certo entre o jogador e o clube, mas o Leicester ainda está batendo o pé, querendo 60 milhões de libras para liberar o Maddison. Não está muito em condição de negociar, né? Na segundona. Rapidinho voltar a falar sobre o Bayern de Munique, que estava de olho no Kyle Walker do Manchester City, de 33 anos, que só tem mais um ano de contrato, mas o próprio Kyle Walker já falou que ele quer ficar em Manchester, quer ficar no City e principalmente com o Pep Guardiola, que de qualquer forma, por faltar só um ano para o contrato do Kyle Walker expirar, já está de olho no mercado por outras opções e dizem na imprensa lá de fora que o Hakimi é um cara que ele observa com ótimos olhos e eu acho que seria uma excelente contratação. Ainda não tem nenhuma proposta formal por ele, assim como não tem nenhuma proposta formal pelo Guardiola, mas o próprio zagueiro do Leipzig já avisou o time que não quer ficar, ele quer ir para o Manchester City. E eles falaram, ó, tudo bem, a gente te libera, mas tem que chegar uma proposta que a gente quer. E a proposta que eles querem é a mesma que o Bayern de Munique tem que oferecer para levar o Harry Kane, 500 milhões de reais. Tá, mas o que tem de oficial? E eu te falo, de papel timbrado, o Manchester City enviou um pro West Ham para tentar contratar o Declan Rice, uma proposta de 550 milhões de reais, 490 no Pix, assim ó, forte, e 60 milhões depois em bônus, caso ele atinja algumas metas. Essa proposta foi recusada, eu não acho nem que ele vale 550 milhões, quem dirá até mais. Mas o West Ham já recusou essa proposta de 550 milhões, assim como já tinha recusado outras duas propostas do Arsenal que vieram antes dessa proposta do Manchester City. A primeira proposta do Arsenal um pouco mais baixa e a segunda foi exatamente igual à do Manchester City, 550 milhões, mas com 90 milhões de bônus. Ou seja, virou uma estapiação gigantesca entre Arsenal e Manchester City. O Manchester City já falou que vai fazer outra proposta, o Arsenal também vai fazer outra proposta e o West Ham tá lá, só de camarote, olhando de cima para baixo, eles brigarem pelo Declan Rice, que para mim é um bom jogador, mas não vale nem perto disso. Enfim, vamos falar de um cara agora que tá perto do Arsenal, esse de fato pode ser anunciado já nas próximas horas, segundo o Sky Sports, é o Kai Havertz, que foi bem no Bayer Leverkusen, decepcionou, pelo menos na minha opinião, decepcionou muito no Chelsea. Ele estava querendo sair do clube e chegou uma proposta para o Chelsea de 400 milhões de reais para levar o Kai Havertz, uma proposta de 5 anos de contrato para ele. Uma negociação que está num estágio um pouquinho anterior, o que a Sky Sports chama de conversas avançadas entre o Arsenal e o zagueiro Timber, de 22 anos, que foi um dos grandes destaques da Eredivisie na última temporada, apesar do Ajax ter terminado na terceira posição só na tabela. De qualquer forma, o zagueiro quer muito jogar no Arsenal, o Arsenal quer muito ele e essa negociação deve acontecer e ser oficializada inclusive já nos próximos dias. Sobre saídas, tá rolando umas especulações que o Xhaka pode sair, pode jogar no Bayer Leverkusen, time que agora é treinado pelo Xabi Alonso, conhece um bom volante o Xabi Alonso, né? Mas o Arsenal tá querendo 300 milhões de reais por ele e outro cara que pode estar de saída dos Gunners é o Thomas Partey, pretendido pela Juve e também obviamente pelo mercado da Arábia Saudita. Por falar em Juve, vai um extra, o Rabiot fechou uma extensão de contrato por mais uma temporada, vai até o meio de 2024 então, mas não dou ponto sem nó, só falei do Rabiot para falar que quem tava de olho no Rabiot era o Manchester United, mas o Manchester United não tá pensando só em contratar não. Segundo o Daily Mail, eles fizeram uma lista de 13 jogadores que eles querem mandar embora, e entre esses jogadores tem alguns grandes, tipo o Jadon Sancho. Sim, ele está na lista. Harry Maguire não faz mais parte dos planos do Manchester United, tá nessa lista de negociáveis, assim como o Anthony Martial e o Scott McTominay,
que eu confesso que eu não entendi muito bem. Mas e o De Gea? A tendência é que ele não seja o goleiro do Manchester United para a próxima temporada. E eu falo tendência porque outros 3 jogadores já foram procurados pelo Manchester United, segundo as informações que vêm lá de fora. E são 3 bons goleiros. O cara que está mais próximo de chegar ao Manchester United é o Mason Mount. Isso porque o Chelsea já recebeu uma primeira proposta de 350 milhões de reais. Eles recusaram, mas eles estão a fim de vender o jogador e por isso fizeram uma contraproposta de 400 milhões de reais, seriam os mesmos 350 mais 50 de bônus por metas atingidas, e pode ser que esse negócio role nos próximos dias, mas no momento o Manchester United botou essa negociação em banho-maria e foi atrás de um cara que quem tá atrás? O próprio Chelsea. Estamos falando do jogador Moisés Caicedo, que pertence atualmente ao Brighton. Gigantesca a última temporada do Brighton na Premier League, um dos grandes responsáveis por isso foi justamente o Caicedo, de 21 aninhos de idade, o moleque é jovem de tudo e é um baita de um jogador, só que o desejo dele, para tristeza do Manchester United, segundo as informações do Fabrício Romano, é jogar no Chelsea. Ainda não tem proposta oficial, só paquera, mas ele quer muito jogar nos Blues. Al Hilal fechou com o Koulibaly e também com o Mendy. O Al Nassr fechou com o Ziyech. Outro cara que tá de saída do Chelsea é o Loftus-Cheek, que vai fechar com o Milan. O Milan vendeu o Tonali, né, pro Newcastle e pretende, eu não sei como, mas eles pretendem substituir o Tonali com o Loftus-Cheek. Pô, e tem uma lendaça do Chelsea que tá indo embora. Um cara que tá no clube desde 2012, que ganhou absolutamente tudo com essa camisa. O Azpilicueta, assim como o Loftus-Cheek, tá indo pra Itália, mas ele vai pro outro lado de Milão. Ele vai pra Inter. Além do Manchester United, tem outro time da Premier League, do Big Six, que tá querendo furar o olho do Chelsea. A gente tá falando do Liverpool, que tá tentando, assim como esses outros 2 clubes, a contratação do Victor Osimhen, que foi um dos grandes destaques, na verdade, o grande destaque do Napoli nessa última temporada. Só que o Liverpool tá bem do lerdinho, pelo menos até agora nessa janela de transferências, ainda não fez proposta nenhuma oficial pelo Osimhen e também tá de olho em outro cara que joga na Itália, o Federico Chiesa da Juventus, que passou por algumas lesões nessa temporada, mas voltou e voltou com tudo, e é sim um excelente jogador. Agora que o Alexander-Arnold virou camisa 10 de fato do Liverpool, eles já estão de olho no mercado procurando um cara que vai substituir ele na lateral direita, e a bola da vez, segundo a Sky Sports, é o Pavard, que tá no Bayern de Munique, e eu pelo menos acho um lateral bem do meia boca, dá pra achar coisa melhor. Ainda nessa pegada de renovar o meio campo, o Milner já foi embora, vai defender o Brighton agora na próxima temporada, e estão querendo também o Gravenberch, que quer ficar no Bayern de Munique, o meio campista holandês, só que ele pediu pra jogar mais com o Thomas Tuchel. Ele já avisou, se eu não for jogar mais eu quero ir embora, e seria uma excelente contratação. Além do McAllister, que já tá fechado e eu considero pelo menos uma excelente contratação por tudo que ele fez no Brighton nos últimos anos e até mesmo pelo desempenho dele na seleção argentina durante a Copa do Mundo. Pô, a gente tá falando de um cara que ganhou a Copa do Mundo com a seleção argentina chegando no Liverpool. E o Liverpool tentou também outra contratação, mas ofereceu um valor ridículo pro Real Madrid, 310 milhões de reais, para tentar tirar um dos meio-campistas, um dos melhores meio-campistas da atualidade, que é o Federico Valverde. Obviamente o Real Madrid recusou essa oferta e também o próprio Valverde disse que não vai sair do Real Madrid, que ele quer ficar e jogar mais anos ainda pelo maior clube do mundo. Falar de outros 3 jogadores que não defendem mais o Liverpool: o Keita, que agora defende o Werder Bremen, o Oxlade-Chamberlain, que tá sem clube, e o Roberto Firmino tá pertinho de ser anunciado pelo Al Hilal da Arábia Saudita, segundo Fabrício Romano. E eu esqueci de 2 caras de propósito. O primeiro deles é o Lucas Moura, liberado já pelo Tottenham, acabou o contrato dele. Eu quero saber de você aqui nos comentários aonde é que o Lucas Moura vai jogar. Se você, guerreiro, chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai deixar aí nos comentários. E também o Nkunku, que fechou com o Chelsea, uma contratação que eu gostei muito e eu analisei, tá exatamente aqui, ó.